Oi, gente! Um pouquinho mais tarde hoje, 12h30. Boa tarde para todos vocês. Dando sequência aqui nas nossas lives diárias sobre a saúde mental masculina. Eu e a Larissa Gasteman estamos fazendo lives diárias todos os dias sobre saúde mental feminina. Todos os dias a gente traz um tema e traz um estudo de caso e a gente fala sobre esse estudo de caso, que são as dores mais comuns que os homens enfrentam, que a gente compilou isso dentro da clínica. Então, uma maneira da gente ajudar os homens é trazendo conhecimento. Então, todos os dias, meio-dia, a gente está fazendo essas lives. É que hoje, excepcionalmente, foi 12h30. Então, a Lari já chegou aqui e a gente vai começar. Espero. Vamos lá. Conseguiu, Lari? Hoje foi. Alô, cheguei. Deixa eu botar um filtro aqui na minha cara amassada. Sem Já filtro não consegui, né? tá. Se eu tirar o filtro, fico branca demais. Mas eu não consigo, não. Eu não tô te vendo, tá, Núbia? De novo? Exato. Mas eu tô dentro da live, mas eu não tô te vendo. Tenta sair e Você tá... entrar de novo. Tá. E era bom também checar se o pessoal consegue me ver, né? Porque aí... Porque. Peraí. Vou sair da live. Tá. Vamos lá. Deixa eu só estar com uns probleminhas técnicos aqui com a Lari. E a gente já tá começando. Peraí, gente. Vão falando aí, gente. Manda aí um oi, de onde vocês são. Se vocês estão acompanhando as nossas lives, se vocês estão gostando. Oi, Cheguei. Lari. Tá me vendo? Com filtro é muito melhor. Sim, não estou te vendo, não estou te vendo. Estou me vendo agora com filtro. Ai, meu pai do céu. Então tá Bom, bom. mas Gente, vamos tocar. vamos. Eu tô pedindo pro pessoal falar aí pra falar um oi, pra falar de onde eles são, pra falar da onde. Aí, Porto Alegre. Estão vendo, estão me vendo, estão vendo a live, vocês todos. Ah, lá, Itamar. Tudo bem, Lari? Tá tudo certo, né? Tô em viagem hoje aqui, tô com um compromisso aí que apareceu de repente. Mas vamos tocar daqui mesmo do carro, a gente vai. Isso Se por acaso aí. alguma coisa cortada, aí você segue, né? Sim, daí eu sigo. Então, oi, Samir. Manda oi, gente. Manda oi pra essa live. Encaminha essa live. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem pertinente que acontece com todos nós, né? Acontece com todos nós, acontece principalmente com os homens de uma forma invisível, que é a insegurança, tá? Então, todos nós nos sentimos inseguros em algum nível. Eu acho que a Lari travou, eu vou dar continuidade aqui. Então, eu quero que vocês falem para mim. Vocês já se sentiram inseguros? Em que nível? Então, de 1 a 5, uma escala. De 1 a 5. Oi, Samir. De 1 a 5 numa escala de insegurança. Na vida de vocês. Vamos lá, vamos pensar nas últimas 48 horas. O quanto vocês se sentiram inseguros? Boa tarde, Vini. Quanto que vocês se sentiram inseguros? Numa escala de 1 a 5. Nas últimas 48 horas. Sejam honestos com vocês. Podem responder aqui no chat, tá? A insegurança do homem, ela, hoje em dia, atualmente, ela é vista como algo invisível, né? Quando um homem se sente seguro e verbaliza isso, né? Numa roda de amigos, ou até para companheira, enfim. Bombeiro é difícil, né? Mas a gente é inseguro em algum nível, em alguma área da nossa vida, em alguma situação. Por exemplo, gente, vamos lá. Eu moro em Florianópolis. E aqui tem praia. E aqui a galera surfa. Se eu for querer pegar uma prancha e surfar, o que acontece? Eu vou me sentir segura? Não, né? Eu vou ter uma insegurança. Vamos dizer que eu fui surfar ontem. Eu vou ter uma insegurança de número 5. Percebe? A insegurança é isso. Não é
se sentir seguro em tudo. Eu posso me sentir seguro como pessoa, no meu trabalho. Aqui eu me sinto super segura. Eu sei o que eu tô falando, eu sei. Então eu me sinto segura aqui. Se eu for falar de um assunto que eu não me sinto segura, por exemplo, qualquer outro assunto, geologia, ou sobre até sobre como é ser bombeiro. Eu posso ter uma ideia, mas eu não vou ter segurança e propriedade para falar sobre isso, né? Quando eu levo isso para o mundo dos relacionamentos, para o mundo afetivo, é, será que eu me sinto seguro mesmo? Será que o meu comportamento revela segurança ou o meu comportamento por trás de uma pseudo-segurança revela um medo que tá ali, que eu não olho para ele? Então é sobre isso. Queria tanto que a Lari entrasse. Gente, Lari, você tá aí porque você tá travada aqui. Ah, entrou. Ufa. Então pronto. Vocês entenderam o conceito de insegurança, né? Para ficar um pouquinho claro na página aí para vocês. Então, Lari, você se sente segura de falar sobre matemática? Dar uma aula de matemática? Não, Não, não é né? a minha praia, não. Eu já estive muito mais insegura, e aí até que aconteceu de eu ter que dar uma aula de matemática, e de fato foi horrível, mas aí eu comprei um curso online. Online não, na época era curso de correio, não tem? Como é que fala? Curso à distância, né? Recebi pelo correio. Aí fiz um cursinho básico e você saber matemática. Outra coisa é se dar aula de matemática, né? Assim, precisa de uma didática toda. E aí eu melhorei um pouco mais essa segurança Agora, que eu tinha. Na verdade, é insegurança. você tá aí com o Paiva, né? Sim. Pergunta pro Paiva aí se quando ele vai nos debates e tem, principalmente com feminista, elas falam um monte de coisa, se ele tá 100% seguro do que ele vai falar por conta até da emoção. Se eu for para um Que Paiva debate com uma feminista, eu não fico segura, mesmo sabendo. estão te perguntando aqui se você vai para um debate com a feminista, você fica 100% seguro. 100%? Não, acho que 80%. 80% ele 80%. disse. Exatamente. Eu também, porque a gente não sabe o que vem de lá. É. Né? Então, por que eu tô falando isso? A gente está falando sobre insegurança. Sim, Ó, sempre tem coisa para aprender, né? Então, gente, sempre tem coisa para aprender. ó. Por que eu tô falando isso, tá, Lari? Porque tem um caso aqui que eu quis contextualizar, porque esse caso é bem parecido com isso, tá? A gente acha, às vezes, que tá seguro. E aí eu me coloco me coloco numa situação onde a segurança ela acaba sendo balanceada e eu não sei por quê. Então, a gente não olha para aquilo e passa por cima. Então, Lari, eu vou ler o caso aqui, ó. Daniel tem 37 anos. É um homem educado, calmo, daqueles que todo mundo gosta. No trabalho, é elogiado pela gentileza. Entre os amigos, é o que escuta mais do que fala. Nos relacionamentos, ele desaba. É onde o problema do Daniel é os relacionamentos. Por isso que ele procurou a gente. Ele foi casado por 8 anos. Uma relação que parecia estável, mas por dentro era marcada por silêncio e medo. Medo de incomodar, medo de ser rejeitado, medo de dizer o que realmente sentia. Ele fazia de tudo para manter a paz. Engolia choro, engolia raiva, engolia até o desejo. Só para ele não ser abandonado. Então, percebe? Ele era um cara bacana, mas por medo do abandono, de ser rejeitado, ele engolia tudo. Ele tinha medos, medos e medos. Ele sabia disso? Ele sabia que ele tinha esse comportamento? Não, ele não sabia. Mas ele agia assim porque ele aprendeu. A mulher dele foi embora. Foi embora, sem avisar. Ela só simplesmente chegou para ele e falou assim: olha, eu não quero mais, estou indo embora. Não quis conversar, não quis dizer para ele o que incomodava. Ela simplesmente chegou e foi embora. E aí, a única coisa que ela falou para ele, depois de uns 30 dias que ele procurou ela, que ela foi embora porque ele era ausente. Porque ele não demonstrava nada para ela. O que ele falou? Eu não demonstrava porque eu achava que eu ia incomodar. Eu achava. Ele achava um monte de coisa na cabeça dele. E ela foi embora. Ele estava presente fisicamente, Lari. Só que ele não estava ali de corpo e de alma. Depois do divórcio,
ele se sentiu abandonado, ele se sentiu menor. Ele saiu buscando novos relacionamentos. Só que ele sempre começava igual, tentando agradar, se adaptar, ser útil. Só que por Quantos dentro, Daniéis a gente conhece, né? é. Só que por dentro, o que acontecia com o Daniel? Ele se sentia ocupando um lugar emprestado, sabe? A qualquer momento, ele tinha aquela sensação de que ele não era o suficiente. Então ele se retraía, ele tinha medo. Quanto você já conhece assim? Monte, né? Ixi, eu já conheço, nossa, realmente é impressionante a quantidade de homens que passam por essa situação, né? São poucos. Lari, mas tem um detalhe na história do Daniel que eu achei peculiar, por isso que eu trouxe ela. O problema do Daniel, ele não era um cara que ficava em cima, ele não era um cara ciumento, ele não era um cara carente, ele não era um cara que mandava mensagem toda hora. O tipo de insegurança dele era peculiar. Não era aquele cara que ficava em cima. Porque a gente. O normal da insegurança é a carência, você ficar em cima, mandando mensagem toda hora, querendo ver a pessoa toda hora, não é? É o normal, É, né? Esse caso em específico, ele tinha medo de existir demais na vida da pessoa. Então ele não ligava, ele não mandava mensagem, ele não fazia as coisas com a menina por medo de incomodar ela. E por medo de incomodar, dela não querer mais ele, porque ele estava muito em cima. Porque é isso que esses coaches de relacionamentos femininos, muitos, ensinam. Então ele falou, bom, verdade. eu não vou incomodar, eu não vou mandar muita mensagem, eu não vou nem falar que eu amo. Ele me disse isso. Eu nem falava que eu amava ela. Porque se eu falasse que eu amo, eu ia mostrar fraqueza. Inclusive era o caso que eu tava atendendo agora há pouco. Eu vou mostrar fraqueza. Ele não falava nem que amava. E aí ela foi embora por isso, porque ele não demonstrava nada. E ela também tinha o problema dela de não verbalizar. Ela não chegou pra ele, ai, por que você tá ausente? Por que você tá. Ela também tinha esse problema. Então era ali um problema duplo. Mas o que tem por trás do Daniel era a insegurança de perder a pessoa por existir demais. Você entendeu? Exatamente. E o Daniel, possivelmente, né, assim, pela experiência, a gente sabe que essas inseguranças, elas não são por conta da pessoa que ele está se relacionando, né? É uma coisa muito anterior a essa pessoa. A gente sabe que quando é assim que acontece, que a pessoa não sabe como agir, existe essa influência atual, presente, que é a desses influenciadores, dos coaches de relacionamento, né, que dizem que tem que fazer joguinhos e tudo, mas com certeza tem um aspecto interior que é anterior a isso, e depois eu vou falar mais sobre isso. Então, Lari, na verdade é isso, né? Então, eu ia fazer só o fechamento desse caso, que, Isso, faz aí. né, desse caso que não, mas eu queria que você desse o seu parecer, porque assim, é igual o Vini falou aqui, né? Um monte de regras e manual de comportamento que acabou criando um cada evitativo e esquivo, né? Então, eu ia fechar esse caso, que esse caso é peculiar, e tem muitos assim, que os homens compram esses livros de autoajuda, muito dessa galera masculinista, né? Não sei se eu posso falar isso, você me corrige, tá, Lara, se eu falar alguma coisa errada nesse sentido. E eles não olham para eles. Então, mulher, eu não vou ficar em cima porque senão eu me mostro fraco. Eu não posso dizer que amo porque eu saio do frame. Eu não posso reclamar porque senão eu sou menos homem. Eu não posso abrir a porta do carro porque eu vou ser o bonzinho demais. Então eles compram essas narrativas, só que aí ressoa com as crenças internas, né? Com aquela coisa de pai, de mãe, o que eu aprendeu e ela não tá olhando para aquilo, ela nem sabe que ela tem. Só que daí esse homem, ele conhece uma mulher e quer se relacionar. Ele até achava que ele não queria se relacionar, né? Essa pessoa, o Daniel. Aí ele quer se relacionar. Aí ele vai com esse manual pronto, como se fosse um manual de consertar, sei lá, uma peça, uma geladeira. Verdade. E aí ele começa a funcionar dessa forma. Só que o outro, a mulher, ela é uma pessoa de carne e osso, né? Então ela também tem os. Nenhuma mulher é igual, gente. Quando vocês falam assim, toda mulher é igual,
A mesma coisa de eu falar que todo homem é igual. Eu só vou quebrar a cara. Perfeito. Entendeu? Isso aí. E o que você acha, Lari? Assim, Então, como que você acha que esse homem pode. de fato, que eu percebo que na esfera masculinista existe uma superficialidade em alguns temas. Ao passo que, dependendo do autor, né, enfim, do livro, enfim, às vezes não, né? Às vezes ele vai adentrar mais profundamente em algumas outras coisas. Mas o que eu percebo é que acabam, muitas vezes, generalizando algumas situações, né? Algumas performances, enfim. E não é bem assim. Cada indivíduo tem uma característica natural, né? E o que eu percebo, assim, no caso do Daniel? O caso do Daniel, ele teve feridas não curadas infantis, né? Ou até mesmo na parte da adolescência, ali na parte ou na formação da personalidade dele, de 0 a 7 anos, ou na segunda, a terceira infância ali, que é de 7 a 14, 12, ou depois ali na primeira parte ali da juventude dele, onde ele teve uma experiência que foi infeliz, mas a interpretação dele não conseguiu sanar ali naquele momento. E aquilo ali vira realmente como se fosse um trauma, né? E aí a pessoa simplesmente acaba trazendo esse trauma em toda tomada de decisão, né? Em toda hora que ele precisa decidir entre duas coisas, e aí ele se torna a pessoa insegura, né? Que a gente que é tão natural a insegurança, como você falou, que é uma coisa natural, mas se ela está a todo momento em xeque, assim, né, botando você em xeque, todo momento você está inseguro, você não sabe escolher, você não consegue tomar uma decisão, tomar uma opinião, aí a gente já precisa olhar para isso com mais cuidado, porque isso afeta muito, não só os relacionamentos, como também outros aspectos, até espirituais, até de trabalho, profissionais. E o que eu percebo, assim, que uma pessoa que começa a olhar para isso e passa pelo processo terapêutico, ele vai aprender a se escutar, ele vai aprender a ver, porque assim, quando você tem duas opções para escolher, às vezes é um paradigma, né? Você está dentro de um dilema aí, e aí são coisas assim, poxa, se eu escolher isso, vai afetar isso e isso. Se eu escolher isso, vai. Sabe, assim, você está dentro de um dilema. E isso acontece, mas coisas assim, por exemplo, pô, não vou ligar porque ela pode me achar. Tipo assim, você já está alucinando. Você já está deixando de fazer as coisas porque achando que o outro vai pensar. E você nem sabe o que o outro está pensando, né? Você nem sabe se o outro também está querendo que você tenha uma reciprocidade. Aí começa a alucinar. Esse que é o problema, né? Aí se torna mais inseguro ainda, porque a cabeça vira uma máquina de pensamento, seu pensamento está acelerado, e aí um pensamento vai puxando o outro. Geralmente, essas pessoas elas tendem à negatividade, né? Tendem a um pessimismo assim, muito forte, e acaba quebrando a cara, assim, não agindo com naturalidade, não sendo você mesmo, e, enfim, até frustrando às vezes os demais, né? A outra pessoa que está na expectativa que a pessoa tome uma opinião. Alguém tem alguma coisa para dizer? Olha, o Vanderlei falou o seguinte aqui, Lari, até, Vanderlei, eu vou ler o teu comentário e um apontamento aqui. Eu acho que a Lari vai concordar comigo, a gente não conversou sobre isso, não cheguei a falar com isso sobre ela, com ela, tá? Mas é o seguinte, o comentário dele é o seguinte, Lari, se ela não amar o homem loucamente, ele pode verbalizar ou não que ela vai fugir. Traumas passados dela também podem estar dando ordens, amigas inclusive. Vanderlei, pode ser verdade, como pode não ser. Esse é o tipo de comentário de livro de autoajuda masculina. A gente aqui está falando de saúde mental masculina. A gente está falando de você. Eu não quero projetar na mulher. Porque, inclusive, isso na sessão que o Daniel fala. Ah, mas se ela me amasse de verdade, ela não tinha ido embora. Ah, mas ela... Mas quem está destruído? Ela ou ele? Ele. Ele
destruído, essa é a palavra que ele usou, destruído. Uma pessoa que está destruída é carente, é insegura, tem baixa autoestima. Porque terminar um relacionamento não destrói ninguém. Eu fico Perfeito. triste, eu fico melancólico, eu fico mal, eu fico no luto, mas não destrói. Não me faz ter ódio de mulher. Não faz eu dizer assim, não vou me relacionar nunca mais com mulher. Entende? Vocês entendem que a saúde mental masculina, ela é essencial? Porque você aprende a olhar para você. Entendeu? Então, isso que você falou é verdade. Sim, pode acontecer ou não. Por que pode acontecer ou não? Porque nenhuma mulher é igual. Eu posso ser uma mulher que chega pro cara e fala, meu, você não tá falando comigo. O que você tá pensando? Nossa, você tá bem. Tem mulher que não faz isso. Por exemplo. Vocês percebem o problema de eu falar assim, ah, mas a mulher, se ela não ama... Não, gente. Não. Primeiro ponto. Amar é escolha. Vocês deveriam querer uma mulher com vocês por escolha dela. E se ela não quer estar com você, mesmo você a amando, deixa ela ir. Se eu fico com raiva, ressentido, irritado, babaca, grosseiro, não é amor. É ego ferido. É apego. Porque quando o homem se conhece, ele não é carente, ele não é inseguro. Ele reconhece quando a mulher, ela tem alguma coisa ali que não encaixa com ele. Vocês só caem nessas ciladas porque vocês não se conhecem. É ou não é, Lari? Eu tô errada? Se eu tivesse, pode me Não, falar. não, tá certo, é isso aí. Eu acho que o homem, para ele se sentir seguro, para ele entender a questão da insegurança dele, a questão toda é sobre ele. É sobre ele. O sinal que a mulher dá, você já vai fazer uma interpretação correta e pronto. Né? Aí a questão sobre ela, que tem as feridas dela, isso assim, é real. Lógico que vai ter, né? Ninguém está curado nesse mundo todo aí, nesse mundão afora. Mas também diz respeito a você. Por que você atraiu esse tipo de pessoa com essas situações? Mas, enfim, o homem que está se sentindo seguro, ele não vai ficar inseguro com posicionamentos da mulher, por exemplo. Ele vai ver qualquer situação que ela fizer e já vai tomar uma decisão, independente se é para sair fora ou ficar. E, enfim, continuando aqui, né, o Daniel, quando ele começa o processo terapêutico, ele vai trocar aquelas perguntas que ele possivelmente faz. Será que eles vão gostar de mim? Ou ela vai gostar de mim? Será que isso que eu estou passando, né, me honra como homem? E é por isso que eu falo, mais uma vez, não é sobre ela, é sobre o Daniel. É sobre o que ele sente, como ele se sente, como ele vai tomar a decisão a partir daquilo ali. E aí, mas não era bem assim porque ela não quis dizer isso. Enfim, é a decisão interna dele. É isso que vai mover esse homem a se tornar mais seguro. E aí, indo assim para como ele poderia ir depois da jornada, ele vai ser um homem que não vai ter medo de rejeição. Né? Ele não vai precisar depender de curtida no Instagram, né? Ele não precisa que alguém responda ele imediatamente, ele não precisa de ficar tendo validação dos outros, porque ele sabe quem ele é. É um homem estoico, é igual o meu marido, que ele não precisa de nenhum tipo de validação, ele já se... Tá nem aí se o pessoal elogia, se o pessoal tá xingando, lógico, né, que não é que... mas ele se posiciona, enfim, não é aquilo ali que vai alimentar o ego dele, né? É a destruição completa do ego. E é isso que nos aproxima assim, do ser humano perfeito, né? Aquele cara que entendeu que ele não está ali para ficar sendo validado, que está ali para servir, para ser forte, parar de reclamar, entendeu? E aí ele vai ter uma vida assim, mais ativa, mais decisiva, ele vai saber o que ele vai querer comer, vai ficar divagando, enfim, vai cuidar do corpo, vai focar em si mesmo, vai fazer silêncio mental,
não vai ficar com pensamentos ansiosos, ele vai aprender a ficar centrado no presente e, em vez dele ficar correndo atrás, ele vai se posicionar. Ô, Lari, Sim. eu não posso responder. Eu quero fazer uma pergunta genuína para você, porque eu não tenho como eu responder isso, né? Porque eu tenho Se eu duas souber, meninas. Acho que você vai ó, saber. Porque eu tenho duas meninas. Então, eu não criei menino, né? Tenho sobrinhos, tudo, mas é diferente. Você, como mãe de menino, independente do pai, que o pai ali pode ensinar, que é o pai que ensina, porque a presença do pai ela é importantíssima. São ensinamentos diferentes, né? Que nem o pai da minha filha ensina para ela uma segurança diferente da que eu ensino, né? Mas como mãe de menino, como que você, como que você pontuaria, né, para o teu filho se ele está passando por uma insegurança, nos relacionamentos, né? Imagina isso, ô, Núbia, se ele se abre com cortou aqui você. para mim. Ah, se meu filho se abre comigo, é essa a Não, pergunta? Porque deu uma cortada. se o seu filho se abre para você e fala assim, mãe, eu tô conhecendo uma menina, tá, mas eu tô inseguro, eu não sei. Como você, como mãe, né? Claro, não tirando os filmes de mãe, né, que a gente tem, né? Mas você olhando você olhando pro teu filho, para ele ser feliz nos relacionamentos, né? Para ele ter uma boa moça, para ele casar com uma boa mulher, tal, e ele se sente inseguro. Supondo que você conhece essa mulher, você viu que ela é uma pessoa bacana, enfim. Nesse Então, cenário bom, o meu filho agora tem 18 anos e tem 2 anos que ele não está morando comigo. Então, e meu filho foi um menino muito tímido. Essa fase assim, de paquera e tudo, eu tenho perdido. Porque como ele está longe, né, de fato, assim, a gente não tem se comunicado nesse sentido. Mas eu mas sei que quem supondo, dá esse suporte emocional para ele é o pai, sim. né, de certezas e tudo. E o pai, querendo ou não, assim, a gente não está junto, né, por conta, a gente não está junto, para mim, na minha opinião, por conta dos defeitos que ele tem, mas ele também tem algumas qualidades. E ele tem uma autoestima muito elevada, pai do meu filho. E ele faz questão de ensinar isso para o meu filho, mostrando para ele que ele é extremamente atraente assim, para as meninas. Então ele enche meu filho de elogios e começa a falar que ele é muito capaz e não sei o quê, e pronto. Aí o meu filho ele se sente mais seguro, assim, sabe, em relação a isso. Mas Mas, enfim, em mas julho ele está vindo me supondo, visitar. mas, Ah, não, Lari, mas assim, tipo, supondo, né? Porque a gente, como mulher, como a gente atende os homens, acho que você não entendeu a minha pergunta. Mas supondo que você tivesse que falar para ele sobre insegurança, o menino, 18, 20 anos, tá começando a. Supondo, entendeu? sim. Entendeu? Supondo. Supondo que o quê? Supondo que ele chegasse para você, né? Só para os homens entenderem como a gente faz, entendeu? Porque às vezes eles não. Tipo, só pra, você, como atende homens, né? Supondo. Porque você tem esse poder, né? Você conhece. E você é mãe de menino, eu não sou. Então, por isso que eu tô te perguntando. Não tem como falar isso. Mas supondo que seu filho chegasse pra você, mãe, tô inseguro com essa menina e tal. Eu sei que ele tem, você explicou, mas supondo. Como que você acha que você, sei lá, falaria pra ele, ó, filho, né? Olha mais pra você. O que você falaria pra ele? Bom, dependendo do que ele me trouxesse dessa informação, eu já ia falar assim, já ia aconselhar, né? Sai fora. Porque com certeza eu iria identificar alguma red flag nela, né? E ia falar assim, cara, sai fora disso aí, que não vai dar certo. Mas supondo, ó, Mas, ó, ó, supondo que a moça seja uma boa moça, supondo que ele se sente seguro, porque muitos homens novinhos, eles se sentem seguros na presença de uma mulher. aham, Supondo isso, supondo que chega um menino pra você atender com 18 anos e tá inseguro, a mulher é legal, bacana, você identificou que a mulher é joia. Tipo, aham, aquelas que a gente gosta. Supondo essa insegurança da presença feminina e ele se sente seguro, ele se retrai, ele acaba não indo para um relacionamento. É um outro tipo de sim. insegurança, né? Também acho que seja talvez um. Não, nem sei, acho que é a mesma coisa, mas são contextos diferentes, no caso. Mas possivelmente eu ia pedir, né, a gente ia trabalhar assim, nessa quesito assim, de olhar para si mesmo, olhar para o que quer, qual que é a sua intenção.
né, realmente ver qual é a própria intenção e ter coragem, porque o que eu percebo assim é que para você vencer a insegurança e a incerteza é realmente ter coragem de arriscar e, enfim, se submeter a uma negativa ou qualquer outra coisa que possa acontecer. Porque a vida é isso, né? Você está correndo riscos o tempo inteiro. Ou você age como um mascarado, né, em cada situação, ou você é você e corre o risco do que for ter. Aí você precisa medir os riscos. Quais são os riscos que eu posso ter? A pior coisa que vai acontecer é eu receber um não? Bom, então se o não é isso, o que custa eu perguntar, eu convidar, eu propor, né? Se for o caso, assim, por exemplo, de uma proposta. Acho que ter coragem, enfrentar essa coragem, né? Perder esse medo de receber esse não. Tá, e aí? Se receber o não, você vai morrer? Ah, você vai sentir vergonha. Vergonha por quê? Porque alguém te negou? Mas eu não tenho o direito de negar? Enfim, acho que talvez eu ia por essa linha, assim, essa abordagem. Eu sabia Respondeu? eu tinha uma ideia que você ia responder isso, porque a base da insegurança toda, gente, é mais ou menos isso, é o medo de enfrentar, né? Então, por isso que eu falei para ela, o menino, né? Não um homem já feito, mas um menino que tá começando a vida, tal, como que você faria, né? Essa insegurança, ela realmente existe. Mas é isso, gente. Eu acho que deu nosso tempo e hoje o tema foi sobre insegurança. Amanhã tem live de novo, né, Lari? Dá? Sim. Tá. Temos, claro. Tá. E aí, só para fechar aqui com uma reflexão final aqui, que é a insegurança masculina, ela não nasce da fraqueza. Ela nasce do medo de não ser suficiente para ser amado. E aí, a verdade é que o amor começa quando o homem para de se esconder e decide viver como ele é, com verdade e com firmeza. Pronto. Nossa, que reflexão. Faz aí o convite aí, por favor. Ô, gente, olha só. Não é porque a gente não, tá? Mas a gente é top. Eu também acho. Não é, Lari? A gente é top, tá? Porque, por que a gente tá falando isso, gente? Porque o nosso objetivo aqui com vocês é missão mesmo, né? Porque a gente estuda muito, a gente não é menininho. Então, a gente estuda muito o universo masculino, né? Então, por exemplo, se eu faço terapia com uma mulher, ela já sabe o que é ser mulher, porque ela é mulher, então é até mais fácil tal. Mas se eu faço terapia com um homem, ele me dá um outro olhar para a situação, principalmente nos relacionamentos, que uma mulher não vê. Aí ela tem que estudar, né? Então ela estuda. Só que a gente é mulher, a gente sabe que mulher pensa, sente, faz, né? E a gente estuda esse universo masculino. Por que a gente tem que estudar? Porque a biologia masculina, ela é diferente da biologia, né, Lari, feminina, formas de mundo, tudo isso. Então, é estudo. É igual um médico estuda o coração, né? Então, ele tem um coração, mas ele precisa estudar o coração. Então, a gente consegue estudar. Então, a gente junta os dois mundos. Por isso que eu falei que a gente é top. Porque a gente estuda os dois mundos, né? A gente não quer que vocês aprendam técnicas para saber pegar mulher, para poder ser mais atraente. Não, a gente ensina o interior de vocês para que vocês consigam tudo isso, né? Modifica o interior. E para isso, que a gente está fazendo essa live nesse mês da saúde mental masculina. Essas lives, elas não estão ficando salvas no nosso Instagram, porque ela vai se perder e os conteúdos são riquíssimos que a gente está trazendo aqui. Então, a gente está salvando essas lives lá no nosso canal do YouTube, daqui a pouco a gente estreia ele. E o link dessas lives vão ser enviadas até no máximo segunda-feira lá no grupo Escalada do Homem Invisível, no WhatsApp. Conforme a gente vai enviando as lives, a gente vai trazendo reflexões, a gente vai trazendo perguntas, a gente vai falar com vocês. É um ambiente seguro para vocês. Então, a gente está chamando todo mundo para esse grupo, para vocês entrarem lá, porque a partir lá de segunda-feira, a gente vai abrir. Eu nem combinei isso com a Lari, tá, Lari? Mas é o momento que eu tenho para subir, todo bonitinho, estruturar, e segunda-feira a gente abre, tá? Então. Tá ótimo. Tá? Então, a partir de segunda-feira é isso que a gente vai estar fazendo. Então, o link a gente está disponibilizando nos stories. Se não tiver no meu, vai no da Lari. Então, vocês têm que seguir as duas. Porque a gente vai estar soltando coisas
Cada uma vai estar soltando coisas do nosso nicho, nosso perfil, do que a gente fala, mas também da escalada do Homem Invisível, que a gente está em conjunto nisso, tá? Então, segue as duas, pede o link pra gente, ou vai no store, entra lá no grupo da escalada do Homem Invisível. E eu esqueci mais alguma coisa? Não, é basicamente isso, né? A gente está bolando um presente aí, uma coisa maior para vocês. Então, esteja acompanhando com a gente aí todos os dias, no meio-dia, ou aqui no perfil da Núbia, ou no meu perfil, Terapeuta dos Homens, né? Para você estar com a gente aí também, pode até sugerir alguma coisa, alguma situação que a gente pode estar trazendo para vocês aqui. Exatamente. E se vocês dar um feedback também, né, para a gente, se está gostando, se está entendendo, se está fácil de entender, se está didático. O que a gente quer mesmo é trazer esses pequenos problemas que o homem enfrenta diariamente, que parece pequeno, né, que ele geralmente não dá atenção para isso. E aquilo ali vira uma bola de neve. Então, nesse mês da saúde mental masculina, a gente está trazendo esses casos que os homens têm enfrentado, né, no seu dia a dia, e não precisam ser casos só porque você, sei lá, sofreu uma falsa acusação de estupro, por exemplo, é uma coisa super grave. Cara, às vezes o cara está vivendo a vida dele e está passando por isso, entendeu? Assim, de uma coisa mais sutil, que às vezes as pessoas não dão atenção para isso, mas isso lá na frente pode ser um grande problema para a pessoa. Isso ali vira uma bola de neve, né, como eu disse. É isso. É isso, gente. Então amanhã a gente está aqui. De novo, meio-dia ou meio-dia, não sei, né? Mas a gente vai estar aqui por esse horário. Fiquem atentos. Meio-dia. Vamos fazer meio-dia. Tá. Ativem a notificação de vocês, porque eu não sei se o Instagram tá entregando, né? Então é isso. Tá bom? Isso aí. Fiquem com Deus. Abraço, Beijo, beijão pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente.